Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e hoje eu tô aqui para conversar com vocês e explicar o porquê que é tão difícil curar o HIV definitivamente, porquê que é tão difícil atingir essa cura. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, depois da vinheta. E eu agradeço muito a todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo. Queria pedir para que vocês pudessem ajudar, clicando no sininho, em qualquer rede social você pode curtir, né, para deixar um comentário, compartilhar esse conteúdo para essas redes sociais entenderem que esse conteúdo é relevante e furar um pouco essa bolha dos meus seguidores que estão por aqui, tá bom? Então essa é a melhor ajuda que você pode fazer e eu conto com vocês. E então a gente vai falar um pouco sobre o porquê que é tão difícil assim a gente atingir a cura definitiva do HIV, né? Tem muitas teorias que falam aí, porque o HIV já tem cura, a indústria farmacêutica esconde essa cura. Será mesmo? Já tem até um vídeo que eu vou colocar no card aqui em cima para que a gente possa, eu faça uma reflexão se faz sentido com relação aos custos a indústria farmacêutica manter em segredo a cura do HIV para vender medicamento, tá? Então isso aí já é um vídeo de alguns anos atrás, mas ele ainda está atualizado, tá? Primeiro eu vou fazer o seguinte, vamos começar explicando como que funciona a infecção pelo HIV, tá? O HIV ele é um vírus, um micro-organismo que entra pelo corpo através de 3 jeitos básicos, assim, a relação sexual desprotegida, durante o compartilhamento de material que perfura ou corta e durante a gestação, parto ou amamentação. Então essas são as 3 formas que o HIV pode entrar no organismo. Chegando lá dentro do corpo, ele vai procurar uma célula específica do organismo chamada célula TCD4, é uma célula de defesa do organismo. Essa célula ela vai ser então infectada pelo HIV, o HIV vai entrar dentro dela e vai transformar essa célula numa pequena fabriqueta de outros vírus. Então ela vai se fundir ao DNA dessa célula, o vírus vai se fundir ao DNA dessa célula e vai começar a replicar enlouquecidamente. Nesse processo de replicação e na saída do vírus dessa célula, ele pode romper a membrana celular, então ele pode matar a célula. Também é possível que nesse processo o corpo identifique essa célula doente e o próprio corpo mate essa célula, né? Que também é um jeito, é uma defesa que o nosso organismo tem. E aí, como que funciona o tratamento do HIV? O tratamento já é feito com medicamento antirretroviral, né, que é um medicamento que vai entrar no organismo da pessoa que vive com HIV. Esse organismo vai ser inundado desse medicamento e ele vai chegar a vários lugares onde o HIV está. Lá nesses lugares, o medicamento vai impedir que algumas dessas fases de replicação do HIV aconteça. Seja na parte que ele vai entrar na célula, seja na parte que ele vai fundir o pedacinho de DNA dele com o DNA da célula, seja na parte que ele vai formar um novo vírus, seja na parte que ele vai sair dessa célula. Então, os medicamentos podem atuar em diversas partes desse processo de replicação do vírus. O que acontece é que esse processo, então, ele é interrompido pelos medicamentos antirretrovirais e a quantidade de vírus no sangue cai lá a níveis do que a gente chama de indetectáveis. Quando essas pessoas atingem o que a gente chama de carga viral indetectável, quer dizer que essa pessoa já não transmite mais o vírus e ela não vai mais adoecer de AIDS. Porém, é necessário manter a tomada dos medicamentos, porque se a gente interrompe o tratamento, o vírus pode sair, então, de uns lugares que a gente chama de reservatórios e pode voltar a se replicar no organismo e às vezes até já entendendo como que aquele medicamento funciona. É o que a gente chama que o vírus criou resistência àquela droga, aquele medicamento. Mas por que esse vírus, assim, ele some e depois ele volta para o corpo, né? O que acontece é que, na verdade, o HIV ele tem a capacidade de encontrar algumas células no corpo, que são células específicas ali, que ele fica mais escondido e o medicamento não consegue acessar. Essas células são células que têm um tempo de vida mais longo do que aquela célula TCD4 e ela também pode enganar aqueles micro-organismos que matam essas células infectadas. Então, nesse caso, é o que a gente chama de santuário ou reservatório, o vírus fica protegido e ele não é acessado pelo medicamento. Por isso é que ele se mantém ali dentro, ele consegue manter um processo mínimo e vagaroso de replicação, mas não o suficiente para ser identificado nem por essas células, nem ser acessado pelos medicamentos.
E infelizmente, apesar de já 6 pessoas até o momento, até janeiro de 2024, 6 pessoas já terem sido curadas do HIV, as técnicas que foram usadas são absolutamente inviáveis, né? Foram transplantes de medula, até o último teve uma diferença, que também tem vídeos aqui falando sobre tudo isso, tá, gente? Eu não vou entrar em detalhes, mas aqui no canal tem vídeo falando sobre tudo isso. Mas são questões, assim, viáveis. Como é que você faz um transplante de medula para curar um HIV, né? Sendo que o transplante, uma pessoa que é transplantada, ela tem muito mais limitações do que uma pessoa que vive com HIV hoje, né? Com relação a ter que tomar medicamentos muito mais pesados, com relação a correr risco de rejeição muito alto. Então existem questões ali que são muito importantes e que não dá pra gente achar que agora a gente vai poder fazer transplante de medula nas pessoas para curar HIV. Mas além disso, também existem as pessoas que são aquelas que a gente chama de controladores de elite, que são aquelas pessoas que conseguem manter o corpo delas, conseguem manter imunidade suficiente, mesmo sem medicamentos, para manter a carga viral indetectável. E apesar de o corpo dela... E como que a gente sabe que essas pessoas vivem com HIV? Porque elas produzem anticorpos anti-HIV. Mas elas não são... O HIV não é percebido no corpo delas. Isso é bem interessante. E um estudo recente, inclusive, demonstrou que se uma pessoa que foi... Demonstrou um grupo até interessante, tá? A pessoa foi diagnosticada muito precocemente, tipo semanas, poucas semanas, e ela iniciou o tratamento. Depois, algumas pessoas abandonaram o tratamento e o vírus sumiu e não retornou. E mesmo não podendo dizer que a pessoa se curou do HIV, porque a gente não tem como escanear o corpo através de pela busca do vírus, né? A gente não tem como ter certeza que o vírus não está mais ali no corpo da pessoa. Mas, apesar de não ter como saber disso, a gente sabe que a pessoa teve o HIV e que ela não apresenta mais. Inclusive tem um caso de um rapaz que está há mais de 20 anos sem medicamento e ele não voltou, porque ele fez isso. Ele foi diagnosticado lá atrás, iniciou o tratamento e depois ele abandonou o tratamento e o vírus não voltou mais. Então ele é o que a gente chama de controlador de elite pós-tratamento. E aí a gente diz que essa pessoa teve uma cura funcional ou uma remissão. É até o que a gente fala também no caso de câncer, né? Porque como a gente não tem como garantir que o câncer não vai voltar, a gente diz que a pessoa teve uma cura funcional ou uma remissão do vírus, né? No caso ali do câncer também. Mas aí eu faço aqui algumas perguntas para vocês, né? Eu queria até que vocês respondessem aqui nos comentários, né? Vamos supor que essa cura chegasse, né? Ela ia estar acessível para todo mundo? E será que se uma pessoa se infectasse, fosse curada, será que essa pessoa não poderia se reinfectar? Será que a imunidade gerada pela primeira infecção, será que ela seria suficiente para essa pessoa não se reinfectar? E você acha sinceramente que encontrar uma cura impediria que outras pessoas continuassem se infectando e que o preconceito com relação ao HIV seria diminuído porque a gente teria uma cura? Enfim, eu queria deixar essas perguntas para vocês, tá? E depois a gente pode até fazer um vídeo falando especificamente sobre o meu ponto de vista com relação a essas perguntas, tá? Porque ele é, às vezes, particular, algumas pessoas não gostam muito, mas eu acho que é bom pra gente gerar uma discussão. Tá? Então era isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês que a cura do HIV, ela não é algo tão simples assim, né? Não é algo que, porque já existe, está ali escondido, a indústria farmacêutica está mantendo. Não é assim. Infelizmente, o vírus HIV, ou HIV, né? Que vírus HIV é um pouco redundante, mas o HIV, ele é um micro-organismo que sofre muitas mutações. E por esse processo todo que ele passa, ele acaba se tornando um micro-organismo muito resistente a uma cura, né? A uma vacina, a qualquer tipo de processo que não seja esses mais drásticos e muito raros, como esses 6 que aconteceram ali que a gente falou anteriormente. Tá bom? Não esqueçam de seguir esse canal, de compartilhar esse conteúdo, de deixar um comentário. Vamos disseminar informações boas por aí. Espero contar com vocês. Não se esqueçam de responder essas perguntas que eu fiz aqui. Um beijo grande e tchau, tchau!